Não sei porque estou nervosa, sabem? Estou assim um bocadinho nervosa com a ideia de eu agora estar a falar para uma câmara. O que é um bocado engraçado, tendo em conta que estes últimos meses eu tenho estado a fazer conteúdo onde sou eu a falar para uma câmara. Mas o que é que acontece? Eu tenho, não é? Partilhado algum conteúdo mais relacionado com música. Isto não tem muito a ver comigo. Eu não estou a falar de mim, digamos assim. Agora, como o podcast é algo mais pessoal, muito mais informal, admito que estou assim um bocadinho ai. Não sei para onde é que estou a olhar, nem sei para onde é que vou estar a olhar. Eu antigamente olhava para as paredes, eram as minhas companheiras, era a minha audiência. De vez em quando havia sol em Inglaterra, naqueles raros momentos de felicidade que eu tinha, olhava para a janela, sempre via passarinhos e sempre sentia que estava a ter uma conversa com passarinhos. Agora, não sei se olho para o chão, para o microfone. Estou a olhar agora para o meu armário, não sei até que ponto eu vou olhar para o meu armário, vou estar a olhar para a câmara. Há aqui qualquer coisa na minha cadeira que está a fazer barulho, peço imensa desculpa. Isto é também um bocadinho a adaptação desta nova temporada. O que vocês veem aqui ao fundo não vai ser necessariamente o background que me vai acompanhar até os próximos episódios, porque eu já tinha assim uma ideia bem definida que eu queria começar a fazer videocasts. Porquê? Aliás, quando eu comprei esta câmara, finais de 2023, inícios de 2024, foi com o intuito de eu gravar videocast. Porque em termos de eu publicitar o meu podcast é muito mais fácil. O Spotify, já no Spotify Podcasters, que é o site que eu uso para publicar o meu podcast, já há anos que tem a ferramenta de vídeo e, de facto, o algoritmo funciona um bocadinho melhor quando as pessoas veem a tua cara, por algum motivo. E também em termos do YouTube, para as pessoas que me acompanham no YouTube, é também... É melhor, estão a ver, dá uma sensação assim um bocadinho melhor do que estar simplesmente a ouvir-me. No Spotify, claro que faz mais sentido, porque vocês podem ter o Spotify no bolso. Agora o YouTube, por norma, as pessoas que... desculpem, mas esta cadeira é da minha irmã, by the way, props, Shana, obrigada. Pronto, ok. Mas pronto, no YouTube as pessoas que acompanham mais o YouTube, por norma, gostam de ver vídeos onde de facto está alguém. Estão a ver? Vocês no Spotify, vocês que me acompanham no Spotify, não há stress, não querem estar a olhar para a minha cara, não têm de olhar. Eu não obrigo aqui ninguém. Se calhar perdem algumas expressões engraçadas que eu vou fazer. Se calhar perdem aqui o meu cão a aparecer, já está aqui atrás de mim, mas olhem que o Afonso e o Pluto às vezes passam-se bem para aqui para o meu quarto, que é uma coisa que também vai ser engraçada, é que vocês antes, nos últimos episódios, principalmente que eu gravei, desde que estava em Leeds, vocês... muitas das vezes ouviam o Gustavo a tocar saxofone. Agora não vão ouvir o Gustavo a tocar saxofone, infelizmente, porque o Gustavo decidiu abandonar-me e ficou em Leeds. E é verdade, isto é uma coisa que eu faço muitas vezes, é que eu não fui eu que os abandonei, foram eles que me abandonaram a mim. Se fui eu que fui para Portugal, sim. Se fui eu que decidi vir para Portugal, sim, mas foram eles que me abandonaram. Por isso, Gustavo Aldo citado, a culpa é vossa. Mas já não vão ouvir o Gustavo a tocar saxofone, provavelmente vão ouvir os meus cães a ladrar, os meus gatos a miar, passarinhos, se calhar também, que eu estou aqui mesmo ao pé o meu quarto é mesmo ao pé do jardim. Os meus pais, por sua vez, se calhar também vão ouvir. Por isso vão-se habituando, está bem? Há aqui coisas que ainda vão mudar, é o que eu digo, ainda há aqui o background que vai mudar. Mas porquê que eu também já estou a fazer isto agora e não quando já está tudo como eu quero? Porque eu não sei quando é que vai estar tudo como eu quero. E fiquei a pensar, vou estar a adiar o podcast até quando? Porque eu ainda não sei bem sequer a ideia definida do que eu quero para estes tipos de conteúdo de podcast em vídeo. Por isso eu vou estar aqui a adiar, até um dia acordar de manhã, quero isto, e depois para fazer isto. Entendem? Imagina que agora digo, eu quero um fundo amarelo com rosinhas lilás e pontinhos laranja que são melancias. Estão a ver, cenas assim não fazem sentido nenhum. Quando é que eu ia fazer isso? Eu já tenho ideia, mas quando é que eu ia então fazer esse tipo de coisas? A execução da minha ideia também custa. Então eu pensei, porque é que eu vou estar aqui à espera? Se já tenho saudade de estar a falar para a câmara, se já tenho muitas coisas para vos contar, tantos pensamentos aleatórios que ultimamente têm passado na minha cabeça. Eu não sei se este episódio vai ser curto
e vai ser mais ou menos eu a apresentar esta nova temporada, não sei quem, não sei o que mais. Isso vai ser longo como ao caraças e eu não vou parar de falar, não sei, ainda estou a ver. Agora vou quê? Nos 5 minutos e tal, não sei. Mas sabem que o regresso a Portugal tem sido muito, muito bom. Tem sido uma coisa que eu já há algum tempo queria fazer. Vocês já sabem que eu já queria e já estava a planear regressar a Portugal desde o ano passado. E eu sei que havia muitas pessoas que duvidavam até que ponto eu de facto queria mesmo regressar a Portugal ou só eram as saudades a falar. Isso foi também uma coisa que eu fui analisando com o tempo, porque é uma decisão assim, não é? Voltar a Portugal é uma decisão complicada, da mesma forma como foi uma decisão complicada eu ir para a Inglaterra. Claro que na Inglaterra era diferente, porque eu não conhecia ninguém, não tinha lá ninguém. Em Portugal eu tenho os meus amigos, tenho a minha família, é completamente diferente, mas ao mesmo tempo são situações que têm de ser pensadas. E eu já, apesar de já ter dito o ano passado que ia definitivamente voltar a Portugal, e já era uma questão que estava na minha cabeça desde o dia em que eu terminei a universidade. No dia em que eu submeti os ficheiros de estudos do meu projeto final, eu olhei para o computador, lembro que eu submeti dia 18 de Abril, às 3 da manhã, 3h33 da manhã, que até tirei uma fotografia, porque foi, não é, um angel number, e fiquei a pensar, ok, e agora? Quero estar na Inglaterra, quero regressar a Portugal, porque eu também vim para a Inglaterra, porquê? Para estudar. Foi com o intuito de tirar a minha licenciatura, a licenciatura já a tenho, e agora o que é que faço? E acho que me aventurei aquele ano seguinte da minha graduation, porque acho que também o devia a mim mesma, no sentido de eu vou só ver o que é que pode acontecer. E aí foi o ano em que genuinamente eu me apercebi, não quero isto, não quero estar aqui, e eu acho que já expliquei isto também em episódios anteriores, só que depois eu aquele ano passei em Huddersfield, não estava sequer a viver com os meus amigos, estava a viver com pessoas tipo completamente, pronto, assim, então eu pensei, ok, será que eu quero gastar o meu último ano na Inglaterra aqui, com estas pessoas, ou passá-lo com as pessoas que de facto estiveram lá desde o início desta viagem na Inglaterra e são pessoas que de facto me querem bem. Então foi aí que eu decidi mudar-me para Leeds com os meus amigos. Mas eu já sabia que ia para Portugal, e esse ano, ou seja, o ano passado, quando eu já estava em Leeds, foi o ano que me fez lembrar e fez-me perceber que eu não ia para Portugal só porque tinha saudades de Portugal. Porque as saudades, amigos, as saudades vamos ter de sempre. Eu neste momento também estou com saudades da Inglaterra, mas nunca na vida planei voltar para a Inglaterra. Agora imaginem, daqui a tipo 3 episódios estou a dizer, pessoal, vou voltar para a Inglaterra. Duvido muito, estão a ver, mas é que eu digo, não é por eu sentir saudade de uma coisa, quero que essa coisa volte a acontecer. E eu fui-me apercebendo que a minha vontade de ir para Portugal não era a saudade que tinha de Portugal. Era porque genuinamente era uma coisa que eu queria fazer, porque já não fazia sentido na minha cabeça eu estar na Inglaterra, porque já não gostava de estar na Inglaterra. E isto, é uma coisa que eu tinha desde pequena. Se eu não gosto de uma coisa, eu não faço. Eu não vos consigo dizer a quantidade de vezes que eu chegava à casa, tinha imensos trabalhos de casa para fazer e não os fazia. Porquê? Porque eu não gostava, principalmente para a biologia. Biologia e Fisicoquímica eram assim as matérias que eu ficava tipo, para quê? Tipo, para quê? Então não fazia. Isso já é mesmo um traço de personalidade meu que não muda. Então eu pensava, tipo, porque é que eu vou estar aqui a gastar mais tempo da minha vida, mais dinheiro da minha vida, se não estou completamente feliz? Porque depois também, outra coisa que acho que já mencionei aqui, é que eu comecei a perceber que o único motivo pela qual eu gostava da Inglaterra era pelas pessoas que eu tinha em Inglaterra. E há um momento na nossa vida que vamos ter a maturidade para entender que o amor não nos pode prender a lugares. E então eu fui aí também que abri os olhos e abri a mente e pensei, ok, não é por eu genuinamente amar estas pessoas, por considerar estas pessoas a minha família, que eu devo ficar. E obviamente que a despedida, complicada. Os meus últimos 10 dias na Inglaterra foram muito complicados, mas
complicados a um ponto é que vocês não têm noção. Eu acho que nunca chorei tanto na minha vida como nesses 10 dias. Porque foi, imaginem, eu tive amigos por exemplo, o Tato, o Aldas e o Gustavo, eu despedi-me deles no dia anterior do meu voo, mas depois eu tive amigos que eu tive de me despedindo um bocadinho mais cedo porque já não os ia poder ver. Principalmente a Ana e o Peter, eu despedi-me deles porque era engraçado, mas eles foram para Portugal, passaram uns dias, eu fiquei até a tomar conta da Roxy e da cadelinha deles, e depois no dia em que eu ia para Portugal, a Ana estava a vir para a Inglaterra, então eu tive de me despedir deles mais cedo, e depois é aquele sentimento, eu estou-me a despedir mais cedo destas pessoas, mas eu continuo aqui. Claro que para eles, no caso deles foi um bocadinho mais fácil para mim porque eles não estavam cá, mas depois também tive de me despedir de pessoas, por exemplo, com quem eu trabalhava no Greggs, e apesar do Greggs ter sido, foi uma experiência fixe, estão a ver, trabalhei lá 4 anos, se não estou em erro, aprendi o que tinha a aprender, vi coisas que se calhar não queria ver, mas acabei por ver, mas consegui ter ali um grupo de pessoas que faziam os meus dias um bocadinho melhores, e tive de me despedir deles, mas depois foi o sentimento de nós continuamos todos na mesma cidade, só que depois eles não podiam ir à festinha que eu ia fazer 2 dias antes de ir embora, ou havia sempre coisas no meio, então quando me despedi deles foi um sentimento de tipo, ok, estou-me a despedir de vocês, mas eu ainda estou aqui, então não é que eu não tenha sentido, porque senti e já fiquei a pensar, fogo, estas pessoas tudo bem que só me acompanharam este ano, mas já fizeram uma parte tão boa, foram uma parte tão boa na minha vida, mas eu estava com aquele sentimento de, é uma despedida, mas ao mesmo tempo eu não sentia que era. Quando eu me despedi, efetivamente, do Tato, do Aldas e do Gustavo, foi uma despedida diferente, foi o mesmo que eu quando me despedi da Helena, porque a Helena foi a primeira do nosso grupo, digamos assim, a ir embora para a Espanha, mas depois também foi o mesmo sentimento. Nós continuámos lá, e eu continuei lá com o Aldas e com o Tato, então não doeu, mas ao mesmo tempo não foi assim não foi assim tão mau. Mas depois quando me despedi deles e quando me despedi da Ana, da Lucy, eu fiz uma festinha com alguns dos meus amigos, foi também um bocadinho o sentimento de eu estar-me a despedir deles, mas eu ainda estava lá, porque eu ainda ia ficar na Inglaterra mais 2 dias. Eu acho que, não querendo comparar o sentimento que eu tinha por certas pessoas, porque acho que quando é amor, não se deve estar a medir. Claro que há pessoas que vão ter um impacto maior do que outras, mas no fundo continuam a ser pessoas importantes na minha vida. Mas quando eu me despedi do Tato, do Wallace e do Gustavo, por ser literalmente horas antes de eu ir para Portugal, de eu regressar a Portugal, foi um sentimento, e depois nós, por um lado, e aqui vou ser eu a dar a minha opinião, que ninguém pediu, e isto não é um facto, está bem? Eles não me disseram isto, mas é a minha opinião e a minha análise. Eles são homens, e os homens têm uma forma específica de sentir e de ver as coisas. Então, naquele dia, quando eu acordei de manhã e eu sabia que era o último dia que eu ia passar em Inglaterra, eles quase que fingiram, mais ou menos, que era o último dia. Então, para eles tentaram, não é? Que aquilo fosse mais um dia normal. Não houve o peso de este é o último dia que vamos passar com a Maria cá em Inglaterra. Não houve isso. E eu, no início do dia, até ficava, eles não estão a entender que daqui a umas horas, porque depois o meu lado mais feminino, o meu lado de mulher, já estava eu a querer sentir tudo com uma intensidade completamente diferente. E depois é que me apercebi, não, isto é a forma deles lidarem com as coisas. E foi um dia que nós fomos passear, tomámos o pequeno almoço todos juntos, eu fiz as minhas panquecas, depois fomos passear, e só à noite é que houve aquele momento de, ok, isto, eu sinto que por um lado isto foi bom, porque para mim, quando eu acordei, estava a sentir-me tão intensa, que com o passar do dia, por causa deles eu consegui me controlar mais, mas com eles foi um bocado o contrário, eles passaram o dia a guardar, e quando chegou aquele momento libertaram tudo, então foi assim, foi
foi um bocado complicado, não vou dizer que não. Mas foi um momento muito bonito. Eu tenho esta imagem de eu e o Aldous durante estes anos. O Aldous gosta muito de jogar jogos na PlayStation e eu também sempre gostei, então muitas das vezes eu jogava com eles. E o Aldous não gosta assim tanto, mas eu era o único jogo que eu sabia minimamente jogar, que era o FIFA. Então estávamos ali a jogar uma última vez. E quando acaba o jogo, que eu perdi, by the way, novidade zero, se calhar em 100 jogos que fizemos eu ganhei 3 e nem sei como é que ganhei 3, foi assim tipo, naquele dia, sei lá, alguém me tocou e disse: Maria, vais ganhar. O jogo acaba, dá o apito final, eu estou a perder, não é? Eu perdi. E já estava lá o Gustavo, já estava lá o Tato, e eu já tínhamos combinado porque o meu voo era um bocado cedo de manhã, eu já tinha combinado, ok, jogamos este jogo e depois vou dormir. E outra vez, para mim, naquele momento, como eu tinha passado um dia mais calmo, eu, claro que me lembrava que eu ia embora para Portugal no dia seguinte, mas estava um bocadinho mais calma, não estava a sentir nada tão intenso. E naquele momento em que o jogo acaba, eu me levanto e digo, ok, já vou dormir. Pá, começam a chorar de uma forma, depois eu começo a chorar, foi o momento em que acho que todos nós nos apercebemos, ok, era aquilo, era isto, era o final. E foi um momento muito, muito bonito. Depois no dia seguinte, eu tive também aquele momento de me despedir do meu quarto, da casa onde estive este último ano, e também foi a última vez que apanhei um Uber para o aeroporto, por alguns tempos, pelo menos. Então também foi assim, e depois até disse ao meu Uber, coitado do homem, eram 4 da manhã, porque o meu voo era às 6 e tal, e o homem, coitado, eu a dizer lá, não sei o que, sabe, as minhas últimas horas aqui na Inglaterra, e eu acho que ele nem me percebeu bem, porque ele também, né, eu estava a falar um bocado para o boneco também, coitado do homem, estava só a fazer o seu trabalho, sabe Deus há quanto tempo já estava ali a trabalhar, a conduzir de um lado para o outro, estava-lhe a dar tipo informações, senti-me como naquele, estão a ver aquele vídeo que é quando uma rapariga entra para o táxi e a pessoa pergunta-lhe where to, e ela responde home. Para onde vais? Para casa. E depois fica a olhar para a janela. Eu senti-me assim, literalmente assim. Aliás, se eu não tivesse tirado um Uber e tivesse pedido um táxi, o táxi ia-me perguntar para onde vai e eu vou dizer para casa. Estão a ver esse sentimento? Então quando cheguei ao aeroporto depois, também naquele momento eu romantizei tudo na minha vida. Aliás, naqueles últimos 10 dias que eu estive em Inglaterra, eu estava a romantizar tudo. Pequenos momentos que se calhar significaram zero para mim, era tipo, isto aconteceu porque eu já me vou embora. Então no aeroporto eu estava simplesmente a olhar, é o que eu digo, que se alguém me estivesse a gravar, tipo, se alguém estivesse a olhar para mim, iam pensar, esta é maluca, porque eu estava tipo a olhar para tudo, tipo, e depois às vezes sorria e sei lá, tipo, maluquinha, estava tipo completamente maluca. E depois, como eu tinha dito, a minha amiga Ana ia estar a voar para a Inglaterra nesse dia e era literalmente o voo que me ia levar a Portugal, ou seja, o avião que me ia levar a Portugal era o que eu estava a trazer para a Inglaterra. E ela já me tinha perguntado em que lugar é que eu ia no avião, mas eu não sei porquê. Acho que é uma pergunta que as pessoas tipo fazem, vais andar de avião? Sim, em que lugar ficas? Para saber tipo, se ficas no meio, na ponta, se tens a sorte de ir na janela, não sei o quê. E eu disse, olha, por acaso vou ficar neste, não sei o quê, porque eu gosto mais de ficar para trás, no fundo do avião, e sempre que posso vou à janela, que vou muito bem. E depois quando estávamos já dentro do avião, eu estava já com os meus fones e que música que eu estava a ouvir? Deslocado dos Napa, obviamente. Aquela viagem de avião, eu só ouvi Deslocado dos Napa. 2 horas e meia a ouvir Deslocado dos Napa. Então já estava eu com os meus fones, não sei o quê, porque foi naquele momento em que eles mostram tipo as cenas estão a ver, de segurança, não sei o quê. Então eu punha logo os meus fones, não sei o quê, já estava pronta para dormir e de repente tipo sinto uma mão a tocar-me e eu faço assim. Eu tinha os fones e os meus fones, tipo, eu sou um bocado lenta ainda com os meus fones. Então tipo demorei imenso tempo a pegar nos fones. Estava eu esqueci como é que se diz, o senhor que trabalha no avião, hospedeiro de bordo, estava a falar para mim e eu tipo, olhar para ele com os fones sem ouvir nada, porque obviamente tipo, eu estava com as músicas aos berros, e depois tirei os fones e ele diz, é a Maria Barreira, e eu pensei, pronto, a minha mala foi com caraças,
roubaram-me isto. Pensei logo, o último dia em que vou estar na Inglaterra, alguma coisa de má vai acontecer. Então já estava a imaginar, tipo, ai, oh meu Deus, vou ficar sem mala. E eu tinha tudo naquela mala. E ele, é que a sua amiga Ana deu-me isto para lhe dar. E a Ana, bué fofa, fez-me um bilhetinho com uma mensagem e chocolates. Então o que é que eu faço? Obviamente começo a chorar mais. Depois está o senhor ao meu lado, que claramente era inglês, a olhar para mim do tipo, esta rapariga é maluca, porque eu era genuinamente a pessoa no avião a chorar mais. E depois o pior é que tu tens um choro que consegues controlar e depois tens outro que estás tipo, assim, horrível, estão a ver? E depois pronto, lá me consegui controlar um bocadinho. E quando cheguei a Portugal, supostamente, que isto até mesmo os amigos são lixados, supostamente era a Xaninha que me vinha buscar ao aeroporto. E depois nós tínhamos combinado, porque no dia em que eu cheguei era o dia de São João de Porto. E quando eu cheguei, a Xaninha disse, ok, vou-te buscar ao aeroporto, não sei o que mais, e depois já íamos passar lá o dia e tudo mais, e só íamos no dia seguinte para Vinhais, eu e a Mariana. Só que a Mariana, como estava em Braga, disse, eu só consigo ir à tarde para o Porto. E o Paulo, que também era suposto para ir ao São João, disse também só conseguia ir à tarde. Então eu já estava a contar, sair tipo do avião, ir buscar a minha mala, não sei o que mais, e depois ia ter lá a Xaninha à minha espera. Posso já dizer que o processo todo de sair do avião e estar lá, eu acho que nunca demorei tanto na minha vida, em nenhum outro voo. Não sei o que aconteceu naquele dia, o aeroporto do Porto estava uma confusão enorme. Depois lá consegui ter a minha mala, não sei o que, ainda tive de esperar um bocadinho. E depois quando saio, não é, daquela parte das malas, depois já há aquele corredor onde as pessoas já estão, só olho tipo para um grupo com tipo panfletos e automaticamente pensei, são eles. E era a Xaninha, o Henrique, a Mariana e o Paulinho. E tinham cartazes a dizer bem-vindo à casa, com fotos minhas, foram bué fofos. E aí obviamente tipo, chorei mais um bocadinho. Fiquei ali a chorar, não sei o que mais. Elas, nota-se que não sabiam bem se eu estava a chorar porque estou infeliz, voltei. Eu tipo, não sabia, então elas ficavam a olhar para mim. Ai, não sei o que, estás cá. Depois fomos ter com a Carolina, fomos todos almoçar a um buffet e muito bom, rissóis, comi lá um risol de camarão, tipo, claro. E foi muito bom. E depois no São João, manos, que épico. Por acaso, eu nunca tinha ido a um São João no Porto. E foi fantástico. Ali a cena dos martelinhos é fenomenal. Eu estava a andar na rua, a Xaninha tinha martelinhos para nós e balões. Eu estava a andar na rua e as pessoas tipo, martelo. E é bué tipo, sei lá, é bué engraçado. Estás a andar na rua e alguém está com um martelo na cabeça e tu dás essa pessoa também um martelo. É muito engraçado. E depois havia o espetáculo que era do fogo de artifício e depois eu queria muito ver o Kim Barreiros. O fogo de artifício, eu genuinamente já nunca entendi bem a importância do fogo de artifício na cultura portuguesa. E não sou propriamente fã. Aliás, se calhar a primeira vez que vi fogo de artifício fiquei, uau, isto é incrível, mas agora que passado o tempo eu penso, tipo, isto é exatamente igual à última vez que eu vi. Então, tipo, foi bonito porque estávamos ao pé do rio, mas também fiquei, tipo, um bocado... A parte importante ali do São João era o Kim Barreiros. E antes disto, devo aqui dizer, e Xaninha, eu sei que tu estás a ouvir isto, por isso desculpa lá, campeã, mas vou-te dizer. A Xaninha disse-nos que íamos jantar a um restaurante. Eu nunca tinha ido ao São João no Porto. A Mariana nunca tinha ido ao São João no Porto. Nós não sabíamos bem o que era ir jantar a um restaurante no São João do Porto. No dia do São João no Porto. Eu já sabia que íamos comer sardinhas, não é? Eu gosto bem de sardinhas, bifanas, tudo mais, não sei o quê. Eu gosto dessa comida. Mas genuinamente pensei que me ia poder sentar. E ter tipo uma mesa à minha frente. Não. Eu, a Mariana e a Xaninha sentámos-nos tipo ao pé de uma loja. Tipo naquela calçada, tipo quando vocês estão a entrar para uma loja. Eu odeio, tipo, não consigo comer bem se não tiver uma mesa à minha frente. As sardinhas estavam muito boas, só que, coitadinho do Paulo e do Henrique, que esperaram horas na fila para nos dar, tipo, sardinhas e nós, tipo, comíamos ali todas. As sardinhas estavam boas, as bifanas eu não gostei muito. Nem eram bifanas, eu estou a dizer bifanas, eram febras. Que gaslighting já estava a fazer? Já estava a mentir, tipo, na cara, literalmente agora estava a mentir na cara. As febras estavam um bocadinho duras, demasiado para mim.
E depois, pronto, foi o fogo de artifício, não sei o que mais. Nós fomos com os amigos do Henrique, e uma rapariga desbardalhou-se no meio da rua. Então, pá, é o que eu digo. Eu acho que nós humanos é muito, muito difícil ver uma pessoa cair na rua e não rir. Eu não estou a dizer, tipo, fomos lá ajudar a rapariga, caraças, mas naquele momento, naqueles, tipo, 2 segundos eu vi, tipo... E é bem engraçado, não sei, eu estou a ver a rapariga a cair. Cuidado, mas não se aleijou, graças a Deus. Pronto, então depois fomos ter com o meu bro Kim Barreiros. Foi um espetáculo fixe. Kim Barreiros é fantástico, não tenho nada a apontar. A melhor parte disto é que depois a Mariana queria ir à casa de banho. Então fomos ter ao pé de umas casas de banho públicas e a Mariana pediu-me, olha, fica aqui a segurar a porta e as minhas coisas. Disse, está bem. Então eu estava tipo, imaginem, eu estava aqui, tipo aqui, não sei porque eu fiz assim, eu estava aqui e a Xaninha, o Paulinho e o Henrique estavam tipo aqui e a Mariana estava tipo nesta casa de banho. E eu estou ali, não sei o quê, a olhar para o teto, para o ar e do nada tipo, olha assim e vejo tipo uma bateria. Uma bateria, instrumento musical. E fico assim, que engraçado, está aqui uma bateria. E depois vejo tipo uns senhores com os cabos, tipo da bateria e tudo mais. E fiquei, que giro. E depois do nada, vejo o quê? Um homenzinho, barrigudo, com bigode, um chapeuzinho. E eu fico assim a olhar e digo, ai, não pode. Fui lá, claro que fui lá. Quem é que era? O Kim Barreiros. Manos, por amor de Deus. O Kim Barreiros está a passar por mim e eu não ia lá. Claro que fui. Fui logo lá, coitadinha da Mariana, tipo, abandonei-a. A sorte é que estavam lá, tipo, umas senhoras na fila de espera e eu só disse, tipo, pode ficar a esperar na porta. Fui, tipo, direta e disse, tipo, eu sou muito sua fã, não sei o que mais. Ele foi bem simpático. Claramente ele estava ali, tipo, um bocado mascarado no sentido, tipo, eu não quero que ninguém me veja. Só que verdadeiros fãs de Kim Barreiros sabem sempre onde é que o Kim Barreiros está. E depois, a parte engraçada é que isto estava a acontecer à frente da Xaninha, do Paulo e do Henrique, e o Paulo vira-se para mim e diz tipo, Maria, o que é que estás a fazer? Porquê é que foste falar com aquele velho? Não se perceberam que era aqui em Barreiros. E depois as senhoras, eu depois voltei, obviamente, para não deixar a Mariana sozinha, voltei para onde estava nas casas de banho, e as senhoras, era aqui em Barreiros, não era? E eu, sim, vou feliz, tipo, eu ia aqui em Barreiros. Então foi, naquele momento senti que era Deus e o universo a dizer, Maria, bem-vinda a Portugal. No dia em que eu regresso a Portugal, já por si era o São João. Já por si o Kim Barreiros ia atuar no São João. E depois ainda vejo o Kim Barreiros. O universo estava a meu favor nessa noite. E depois já não me lembro mais do resto da noite. Depois fomos comer pizza. Props, não sei como é que se chamava. Mas muito boa. Mr. Pizza, não sei. Era tipo... A Xaninha disse, esta é a melhor pizza que vocês vão comer. Só que a Xaninha... Nunca... Quando ela diz que é bom, é melhor estar sempre com a antena no ar. E de facto era. Provavelmente foi uma das melhores pizzas que eu comi. Super barata. Gostei. Depois no dia seguinte fomos rumo a Vinhais. E eu cheguei à minha terra, à minha bela terra, vi os meus quinzinhos, os meus pais. Eu adoro é quando sempre que... Isto já me aconteceu, quando as pessoas depois me viam e diziam então, é bom voltar, não sei o quê, e eu automaticamente falava dos meus cães. Dos meus pais, tipo, sim, a mim também, e o meu pai. Era tipo, os meus cães, os meus cães, os meus cães. O Pluto. Não sei porque é que as pessoas têm medo do Pluto. Isto é também um disclaimer a todos os vinhaenses que ouvem o meu podcast e que passam por minha casa. Eu sei que o Pluto parece mau. É grande, ladra muito, mas ele é provavelmente o cão mais doce do mundo. Eu tinha mais atenção que o Afonso. O Afonso provavelmente, se não gostar da brincadeira, passa-se. O Pluto não. O Pluto é medricas. Fica a olhar para ti, ladra-te, dás um passo, ele esconde-se, é muito medricas, não tenham medo do Pluto, ok? Se é para ter respeito, devem ter pelos dois. E por um lado até gosto quando as pessoas dizem, eu passo ali em tua casa e tenho muito medo dos teus cães. Ainda bem. Está bem? Que aqui ninguém nos entra em casa. Pois. Mas pronto, foi este o meu disclaimer, que não tenho medo do Pluto. O Pluto é tipo, é um docinho, vocês não têm noção o amor que aquele cão é. Para certas pessoas ele também é muito, ele não é, por exemplo, eu acho que o Afonso sou eu e a minha irmã é o Pluto.
o Afonso, ou eu sou o Afonso e a minha irmã Pluto. Pronto, vocês entenderam. Porquê? Porque a minha irmã é muito mais seletiva com as pessoas com quem ela se dá. Eu não, eu sou tipo uma oferecida nesse aspecto. Passo por uma pessoa na rua, tipo, olá, tudo bem? 2 beijinhos, tipo, sempre. E o Afonso é um bocado igual. O Afonso, independentemente de quem entra aqui em casa, ele vai fazer uma festa, vai-se atirar, vai pedir festinhas, não sei o quê. O Pluto não, o Pluto é mais, será que eu devo confiar em ti? Será que posso confiar em ti? E nisso o Pluto acho que é muito bom. O Afonso, eu estou sempre a dizer aos meus pais, que o meu pai gosta, o meu pai diz que temos aqui 2 cães que protegem a casa. Errado. O Pluto com medo fugia. Basta uma pessoa aqui entrar, ir atrás dele, ele foge. E o Afonso ia na boca das pessoas. Genuinamente, se alguém aqui passasse em casa e dissesse Afonso anda, ele ia. Era a primeira vez que conhecia essa pessoa? Sim, o Afonso ia na mesma. Por isso, por um lado, até gosto que as pessoas tenham medo do Pluto, porque depois, como o Pluto é muito protetor do Afonso e anda sempre atrás do Afonso, já não há aí. Estão a ver? Mas pronto, olha, já vou calar. Está bem, já estou a falar tipo há 31 minutos. E no fundo foi uma pequena apresentação desta terceira temporada de Everything Has a Meaning e também falar um bocadinho. Acho que agora, como eu tenho tanta coisa para partilhar, tenho de me organizar. Então, digamos assim que neste primeiro episódio eu falei mais da minha despedida na Inglaterra e todos os meus primeiros 2 dias em Portugal. Tenho muitas mais coisas para dizer. Nomeadamente, fui de férias com as minhas amigas na Costa Vicentina. Muita coisa boa para dizer. Fui a Madrid. Fui bué vezes a Madrid este verão. Bué vezes, tipo, fui uma vez. Mas tendo em conta que nunca tinha ido a Madrid, já conta. Mas isso fica para outro episódio. Está bem, vou deixar aqui este. Madrid, Costa Vicentina, 14 de agosto em